Seja novo. Bom, tentei tomar todas as precauções aqui para que a conexão seja melhor hoje. Bom, espero que dê certo. Bom, gente, hoje vai ser a última vez que a gente vai conversar, ou que o nosso tema é a ideia do fomos criados para fora. Então, nós temos conversado a respeito da nossa identidade. Não sei se você já percebeu isso, mas o drama em torno da identidade é um drama humano, né? A gente vê esse drama sendo exposto de diversas formas. Até quando a gente assiste filmes, a gente lê livros, você sempre tem ali um enredo buscando mostrar a identidade, de onde vieram os personagens. E o que a gente está fazendo aqui no livro de Gênesis é um pouco parecido com isso. É como quando você está assistindo um filme e, de repente, você já foi apresentado a todos os personagens, mas não a origem deles, não a tudo aquilo que aconteceu com eles para que eles sejam o que são. E aí entra uma cena ou um episódio em que eles mostram, né, ou em que se mostra a origem, a identidade de cada um dos personagens e como eles chegaram onde estão. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Você fala, então por isso que é assim, por isso que é daquele jeito, e por aí vai. Então, o povo ali no Êxodo estava vivendo a mesma situação. Eles tinham uma ideia a respeito da sua identidade, da sua origem, que estava meio bagunçada. Como as pessoas têm hoje em dia também. Uma ideia um pouco bagunçada a respeito de quem elas são. Então Moisés reúne o povo e começa a ensinar publicamente o povo a respeito da sua identidade. E a identidade deles, assim como a nossa, começa no Gênesis, começa na criação, começa no como nós fomos criados e no porquê nós fomos criados, para que fomos criados. E dentro dessa nossa trajetória a respeito de identidade, nós vimos que nós fomos criados dele, nós existimos por meio dele e que nós somos para ele, né, para a glória dele. Nós vimos isso ali por meio do relato de Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 15. E aí nós vimos também que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos o que isso significa e como isso compõe a nossa identidade. E então nós começamos a falar sobre a nossa identidade para fora, que nós existimos para fora. Então, nós existimos para amar, nós existimos para servir, nós existimos para o outro, né? Você ama o outro, você serve o outro. Deus nos dotou com essas capacidades aqui como imagem e semelhança dele para que nós amemos, para que nós sirvamos. E nós vimos então que existimos para amar o mundo que Deus criou. E nós chamamos isso de mandato cultural, a teologia chama isso de mandato cultural, diz respeito ao nosso relacionamento com a criação de Deus, os animais, a fauna, a flora de forma geral, os elementos criados por Deus, enfim, tudo aquilo que foi criado por Deus. Então nós existimos para amar a criação de Deus, nós existimos para amar o outro, tá? Nós vimos isso na semana passada, falando sobre existimos para fora. Então, nós existimos para amar, para servir o outro. Conversamos a respeito da criação do ser humano, homem e mulher, e das ordens de Deus para que esse ser humano, homem e mulher, espalhem a imagem de Deus no mundo e formem uma comunidade humana. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Lembrando que quando todos amam, quando todos servem, todos acabam sendo amados, todos acabam recebendo também amor. É como funciona na Trindade. O Pai ama o Filho e o Espírito, e por aí vai, vocês conhecem essa fórmula, todos amam, todos dão, todos recebem. Tá? Deus nos criou para que fôssemos assim também, para que todos amemos e, consequentemente, experimentemos também o que é o amor. E hoje nós fecharemos a ideia de que existimos para fora, com o terceiro relacionamento estipulado de Deus para nós. Então, se nós existimos para lidar com o mundo que Deus criou, para dominarmos a criação, para lavrarmos a criação, para guardarmos a criação, enfim, nós também existimos para o próximo, para amar o próximo, e hoje nós veremos aquilo
que é o relacionamento supremo, e que nós vimos que Jesus diz que é o mandamento supremo, é o ápice da nossa existência, é a principal finalidade da nossa existência, que diz respeito a existirmos para nos relacionarmos com Deus, existirmos para glorificarmos a Deus e gozarmos desse relacionamento com Ele para sempre. Então, vamos lá. Nós existimos para fora, nós existimos para amar, para servir, e hoje nós falaremos a respeito disso. Nós existimos para amar a Deus. Isso faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. E aquele povo que saiu do Egito estava aprendendo isso, assim como nós estamos falando sobre isso hoje e precisamos aprender a respeito disso. Nós existimos para amar o Deus Criador, o único Deus Criador, Criador de todas as coisas. Nós existimos para amá-lo. Isso fica claro quando o texto diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós já lemos esse texto, já conversamos a respeito disso. Então, de todos os seres criados, nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, de forma que nós podemos corresponder a Deus num relacionamento recíproco. O restante da criação não consegue desenvolver esse relacionamento, mas Deus nos dotou com a capacidade necessária para que desenvolvamos esse relacionamento. O texto vai dizer também, nós falamos sobre isso, que quando Deus criou Adão e Eva, o casal, ele olha e diz que é muito bom. Então, não era bom que o homem estivesse só, mas quando ele cria os dois, ele olha e diz, é muito bom. E nós vimos o que significa o ser muito bom. Corresponde ao propósito para o qual foi criado, me glorifica, faz aquilo, cumpre com aquilo pelo qual eu criei. Então Deus olha para o ser humano e diz, ok, é isso mesmo, é muito bom, se relaciona comigo, me glorifica, corresponde ao propósito pelo qual foi criado. E lá em Gênesis 2:7, nós vemos que Deus faz do ser humano alma vivente. É interessante que essa expressão aparece só na criação do ser humano. É um diferencial. Por isso que nós dizemos que o ser humano ele tem espírito, um espírito por meio do qual ele pode se relacionar com Deus, que é espírito. E aí, o último texto que eu gostaria de citar aqui, e que eu gostaria de ler com vocês, porque é onde a gente vai investir mais o nosso tempo hoje, versos 8 e 9 do capítulo 2 de Gênesis. Então, Gênesis 2, 8 e 9. O texto diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, aí presta atenção, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o texto diz aqui que Deus fez, ali colocou o jardim no Éden e fez brotar diversas árvores que serviam para o mantimento, e então ele fez sair ali uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois, olha aí o versículo 15, que era para estar aqui também no slide, perdão. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus plantou todas as árvores, fez brotar todas as árvores que davam mantimento e disse para o homem: você pode comer de todas. Mas, versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui antes da gente explorar o texto mais a fundo? Gente, Deus está chamando o ser humano, nesse texto, para um relacionamento que envolve responsabilidade. Então, assim, ele não faz isso com outros animais, ele não faz isso com as plantas. A ideia é que o ser humano é o único ser criado por Deus e colocado nesse mundo físico
e que ele dotou dessa capacidade de responder a ele num relacionamento recíproco. Tá? Então, o ser humano tem essa capacidade de se relacionar com Deus. Ele foi criado para se relacionar com Deus e, por isso, Deus o dotou dessa capacidade. Dotou o ser humano de senso moral, de responsabilidade para que ele olhe para aquilo que Deus está dizendo aqui nesse texto, compreenda perfeitamente aquilo que Deus está dizendo aqui nesse texto e responda por meio da obediência ou da desobediência. Essa oportunidade não foi dada a nenhum outro ser, certo? Aqui nessa criação. Então, nós devemos olhar para isso como um convite de Deus para que o ser humano se relacione com ele de forma livre, tá? De forma recíproca. E a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona esse relacionamento a partir de agora e como ele se aplica a nós. Tá? Então, fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Existimos para fora, para amá-lo. Como registrou Agostinho de Hipona, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa citação de Agostinho é muito interessante. As pessoas vivem buscando a razão de viver. Elas vivem buscando uma forma, um meio de satisfazer o seu coração. Por vezes, elas vão para o mundo que Deus criou e tentam fazer com que algo dessa criação satisfaça as suas necessidades, de forma que essa pessoa vai passar a se relacionar com essa coisa criada, tá? Como se essa coisa fosse capaz de satisfazê-lo plenamente. Outras pessoas buscam em relacionamentos, tá? E buscam fazer com que esses relacionamentos as preencha de alguma forma, satisfaça de alguma forma. E note que aqui eu estou falando de duas coisas boas que Deus criou e ordenou que nós nos relacionássemos com elas. O mundo que ele criou, como nós vimos, e as pessoas. Deus ordenou que nós nos relacionemos e amemos o mundo que ele criou e as pessoas. Mas em nenhum momento ele diz que esses dois relacionamentos serão suficientes. Tá? Muito pelo contrário. Como Agostinho mesmo colocou aqui, nessa citação, nós fomos criados para Deus. E o nosso coração permanecerá inquieto enquanto esse relacionamento com ele não estiver em harmonia, em paz pleno. Agora, como que funcionou esse relacionamento ali no jardim e o que isso tem a ver com a gente? Quando nós voltamos a falar do livro de Êxodo aqui nas nossas transmissões, nós falamos a respeito de uma palavrinha muito importante e que nós temos escutado muito nesse ano, até por conta do tema das nossas aulas de escola dominical antes da pandemia, tá? Que era a família. E quando nós falamos sobre família, nós falamos sobre aliança, sobre pacto. E quando nós voltamos a falar sobre o Êxodo, aqui nos nossos encontros online, nós também falamos sobre aliança, sobre pacto. Nós vimos, por meio do texto bíblico, que a aliança é o fundamento do relacionamento que temos com Deus. E Moisés vai ensinar isso para aquele povo, agora usando o relacionamento de Deus com Adão. E essa aliança, esse pacto com Deus, ele tem um nome. Tá? Então, o fundamento do relacionamento entre Deus e o ser humano é a aliança. Tá? Nós já vimos isso. E essa aliança, ela vai ter um nome, e eu vou falar já dele. Antes, olha essa citação aqui só da Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer o seguinte, lá no capítulo 7º, parágrafo 1º, tá? Um dos documentos que a nossa igreja subscreve. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto, ou por meio de uma aliança. Então, a gente precisa se lembrar disso aqui. Nós, enquanto criaturas responsáveis que somos, nós temos a obrigação de responder a Deus com obediência, com gratidão. Agora, Deus, por outro lado, ele não é obrigado a nos dar absolutamente nada.
Ele não é obrigado. Ele só passa a ser obrigado se ele mesmo se obrigar. Certo? E Deus amou tanto a sua criação e o ser humano de uma forma especial, que ele entra no relacionamento com esse ser humano se obrigando a ser fiel. Nós cantamos que Deus é fiel. Nós cantamos que Deus cumpre com a sua parte nesse relacionamento. E de fato ele é fiel. E ele se obriga a manter-se fiel às suas promessas, aquilo que ele mesmo estipula. Então, isso é graça, gente. O fato de Deus querer se relacionar conosco e se obrigar no relacionamento conosco, onde ele necessariamente tem que ser fiel, é prova do amor dele para conosco. Ele não precisaria disso, certo? Mas ele nos amou, ele quer se relacionar conosco, então ele se obriga, num ato de condescendência, num ato de amor, de doação pelo ser humano, ele entra nesse relacionamento e ele se obriga. E aí nós vamos entender um pouco melhor o que isso significa, à luz do texto bíblico e daquilo que nós podemos colocar. Então, o único modo de podermos conhecer a Deus e desenvolver um relacionamento com Ele é se Ele se revelar e revelar a sua vontade a nós. Se Ele tomar a iniciativa de entrar nesse relacionamento conosco, dizer como esse relacionamento vai funcionar, afinal de contas, Ele é Deus e nós não somos. Então, Ele, nesse ato de bondade, de amor, ele vem até nós e ele propõe um relacionamento conosco. E como é que funciona? Então, a gente está vendo a criação, não é verdade? Em Gênesis 1, Gênesis 2. O nome que se dá a esse pacto, esse primeiro pacto, é Pacto da Criação, ou Aliança da Criação. Só uma observação aqui, você pode encontrar Pacto de Obras ou Pacto das Obras em algum lugar, se você algum dia for ler ou pesquisar sobre isso. Mas se refere à mesma coisa, ao mesmo acontecimento. A diferença é que Pacto da Criação, como a gente vai ver, é um nome mais completo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender desse relacionamento estipulado por Deus é que ele tem origem no amor condescendente do Criador. Então, como nós acabamos de dizer, se Deus quisesse simplesmente criar uma maquete, criar um jogo e programar esse jogo para que tudo saísse em conformidade ali e sem que houvesse liberdade por parte daqueles participantes, ele poderia fazer isso, ele poderia programar as coisas dessa forma. Mas não é o que a revelação bíblica nos diz. O que a Bíblia nos diz é que Deus é bom, Deus é condescendente, ele quer se relacionar conosco e por isso ele estipula esse relacionamento. Tá? Então, esse relacionamento, ele é de fato um relacionamento, ele é real. Tá? Nós não somos robozinhos, nós não somos um jogo, nós não somos um filme. Nós temos liberdade, nós temos vontade, Deus nos criou dessa forma e Deus se colocou em relacionamento conosco, ele se colocou em aliança conosco, ali em Adão. Tá? Então, essa aliança, essa relação, tem origem no amor condescendente de Deus. E isso está provado em todo esse texto de Gênesis 1 e 2 que nós já lemos. Tá? Deus toma a iniciativa de se relacionar conosco, de nos criar com capacidade para respondermos a Ele num relacionamento recíproco. A segunda coisa a respeito dessa aliança é que ela é soberanamente estipulada pelo Criador. Esse pacto é soberanamente estipulado pelo Criador. Normalmente, quando nós falamos de pacto, quando nós falamos de aliança, nós temos em mente duas partes iguais. Tá? Agora, nesse caso, não tem como. Tá? É Deus, Criador, e nós, criatura. Tá? Não tem como, mesmo, é impossível se você for parar para pensar. Tá? Se fosse iguais, então ou Deus abriria a mão da sua divindade, ou Deus teria nos criado deuses, o que não seria possível. Então, esse pacto, essa relação é entre Deus e nós. Quem dita as regras dessa relação? Deus nos criou, Deus nos constituiu, certo? Deus nos fez como somos. Então, ele é aquele que dita as normas, ele é aquele que dita as normas desse relacionamento. Deus,
essa aliança, esse relacionamento, ele é soberanamente estipulado. Deus, em sua soberana sabedoria, em seu soberano conhecimento, ele estipulou as cláusulas, ou como esse pacto, essa aliança, essa relação haveria de se dar. Nós vemos isso aqui no texto. O que o texto diz? Que Deus olha para Adão e Eva e ele dá algumas ordens. Nós vimos já, multipliquem-se, encham a terra, o que mais? Domine sobre os animais, lavrem a terra, guardem a terra, cultivem a terra. Depois Deus olha para o homem e fala, dê nome aos animais. Então, você percebe que a todo momento Deus, ele soberanamente estipula como as coisas devem se dar. Afinal de contas, ele é o Criador, ele é quem nos constitui o que somos. Então, esse relacionamento, ou essas ordens, elas vêm de Deus para nós, e não o inverso. Lembra daquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 11? Quem foi o conselheiro de Deus? Ou quem antes fez alguma coisa para que Deus seja obrigado a restituir ou a recompensar? Não, tudo vem dele, tudo é por meio dele. Logo, esse relacionamento, essa aliança é estipulada por ele. E dentre as cláusulas, Deus vai colocar aqui o mandamento de poder comer de todas as árvores do jardim, porém não daquela árvore específica do conhecimento do bem e do mal. Nós veremos um pouco mais à frente. Terceira coisa, Deus faz estipulações gerais, que eu acabei de resumir aqui para vocês. Então, quando Deus diz para que o ser humano ame o mundo criado, cultive, guarde, lavre, domine, isso faz parte das estipulações desse relacionamento. O ser humano deveria fazer isso para a glória de Deus. Quando Deus diz para o ser humano amar um ao outro, para Adão amar sua esposa, se juntar a ela, se multiplicar com ela, encher o mundo de seres à imagem e semelhança de Deus, espalhar a imagem de Deus, isso faz parte das estipulações gerais desse relacionamento. O ser humano deveria ser obediente a tudo isso. Então, Deus faz estipulações gerais, Deus dá ordens gerais. Agora, Deus dá também uma ordem específica. Deus estipula algo muito específico, que é o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós lemos aqui que Deus colocou duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida simboliza a vida de fato. Então, essa árvore da vida vai aparecer de novo lá em Novo Céu e Nova Terra, no livro de Apocalipse, e é dito que livremente aqueles que estarão lá se alimentarão dessa árvore. E nós vemos também que depois que o ser humano peca, Deus tira o acesso do ser humano à árvore da vida para que ele não fique perpetuamente no estado de pecado. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso é que, muito provavelmente, essa árvore da vida é o que sustentava a vida aqui de Adão e Eva no jardim. Enquanto eles tivessem acesso a essa árvore da vida, eles não morreriam. Agora, a vida na Bíblia também tem a ver com a relação com Deus. Então, quando a Bíblia usa a palavrinha vida e a palavrinha morte, ela está falando da relação com Deus, de comunhão ou de não comunhão. Então, Deus coloca a árvore da vida ali no jardim e ele coloca também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como nós veremos na tentação do diabo, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode se resumir a uma palavrinha: poder. Então, Adão aqui, ele tinha duas escolhas. Ele poderia, aos poucos, se relacionar com Deus e adquirindo conhecimento das coisas, ou ele poderia ceder à tentação de Satanás, como nós veremos adiante, e ele poderia ter acesso a esse conhecimento do bem e do mal. E aí, a tentação de Satanás é muito específica. Vocês vão ser como Deus. Então, eles acreditavam que se comessem do fruto dessa árvore, eles deixariam de ser dependentes, de ser criaturas, de ocupar esse espaço do qual nós estamos falando na criação, e eles passariam a ocupar esse aqui. Eles seriam como Deus, iguais a Deus, e teriam poder. E aí Deus vai dizer o seguinte: essa árvore, esse é o teste específico.
você não deve comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão tivesse se mantido fiel, muito provavelmente ele também não quebraria, tá, as outras estipulações dadas por Deus. Este é o grande teste. Essa é a grande provação, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a maior tentação que Satanás vai usar ali no Jardim do Éden, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então Deus faz estipulações gerais, mas ele faz uma estipulação muito específica de não comer o fruto. A quarta coisa que nós aprendemos desse pacto é que a vontade de Adão, nesse momento, era totalmente livre. Diferente de nós. Quem já ouviu a palavrinha, o termo livre-arbítrio? Às vezes a gente fica confuso a respeito disso. Né? Muitos perguntam, você acha que a gente tem livre-arbítrio ou não? Bom, a liberdade nós temos. Agora, um arbítrio livre é algo que só Adão tinha. E aí eu vou explicar por quê para vocês. Quando Adão recebeu essa ordem de Deus, ele podia obedecer ou desobedecer, e ele ainda não era influenciado por uma natureza tendenciosa como a que nós temos agora. Ele foi criado bom, certo? Agora, ele tinha essa possibilidade de escolher não pecar ou de escolher pecar. Essa liberdade Adão tinha. Por que hoje nós não temos essa mesma liberdade? Porque o pecado está arraigado em nós. Porque o pecado faz parte da nossa constituição. Nós veremos isso na semana que vem. O pecado passou a fazer parte de quem nós somos, mas não fazia parte de quem Adão era. Então, hoje, sem Cristo, eu não consigo me livrar do pecado sozinho. Então, eu não tenho esse livre-arbítrio, eu não sou livre da minha vontade pecaminosa. Tá? Cristo, ele vai quebrar essa escravidão do pecado. Agora, sem Cristo, eu não tenho, por mim mesmo, condições de remar contra a maré do pecado, de escolher sem estar sob a influência do pecado. Agora, Adão não tinha pecado. Adão era de fato livre. Ele podia escolher não pecar. Tá? Então, quando esse pacto foi estipulado a Adão, quando esse pacto foi feito, quando essa aliança foi feita com Adão, ele tinha plenas condições de obedecê-lo, porque ele não era ainda contaminado pelo pecado. Tá? Tanto que a tentação de Adão vai vir de fora, tá? A nossa, normalmente, vem de dentro. Adão não tinha um coração sujo como nós temos. Penúltima coisa que nós temos que considerar aqui é aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. A obediência a Deus aqui está simbolizado como vida, ou, perdão, o que Deus diz nesse pacto é que a consequência da obediência é vida e que a consequência da desobediência é morte. Lá no versículo 17 nós lemos, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo o que vai acontecer em dois diferentes casos. De forma explícita ele está dizendo, se você desobedecer, você vai experimentar o que é morte. E de forma implícita ele está dizendo, logo, se você obedecer, você vai continuar provando, desfrutando da vida. Tá? Então, a vida foi prometida a Adão aqui, sob condição de perfeita obediência. Se Adão se mantivesse em obediência, Deus se manteria fiel na sua parte do pacto e manteria a vida ali no jardim. Tá? Tanto a vida no sentido físico, como a vida em todos os outros sentidos, inclusive o sentido espiritual, de vida com Deus, de comunhão com Deus e de relacionamento com Deus. Se Adão se mantivesse fiel à sua parte nessa aliança, Deus se manteria fiel e Deus continuaria provendo essa vida. Agora, se Adão desobedecesse, ele experimentaria o que é morte, em seu sentido mais amplo do termo.
Não só a morte física, mas a separação, a descomunhão ali com Deus. Aquela vida que eles tinham com Deus, aquela comunhão, aquele relacionamento gostoso com Deus seria quebrado. A harmonia seria quebrada. E eles passariam a viver num relacionamento de desarmonia com Deus, até que Deus fizesse algo a respeito. Tá? Então, a Adão foi prometida a vida no caso de perfeita obediência ou a morte no caso de desobediência. E a última coisa que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, que nessa aliança, nesse pacto, Adão é o representante da criação, incluindo a sua posteridade. Isso no sucesso ou no fracasso. E, gente, isso daqui é muito importante de entender. Quando Adão olha para a humanidade, ele enxerga dois homens, Adão ou Cristo. Ou você está em Adão ainda, debaixo da culpa de Adão, ou debaixo da vitória de Cristo. Por quê? Porque esse relacionamento com Deus, por meio de uma aliança, ele funciona de forma representativa. Adão representava toda a criação naquele relacionamento. Logo, se Adão caísse, que foi o caso, se Adão desobedecesse, não só ele experimentaria essa morte, mas toda a sua posteridade experimentaria essa morte. E não só toda a posteridade, mas toda a criação ficaria cativeira do pecado. Nós não lemos em vários outros textos a Bíblia dizendo que a criação geme por conta do cativeiro do pecado? Por conta daquele que a sujeitou ao cativeiro do pecado? E que ela aguarda pela redenção? Não só os seres humanos, mas a criação como um todo. Por isso que nós estamos chamando esse pacto de o pacto da criação. Porque toda a criação estava representada naquele que Deus colocou para ser o seu vice-regente na criação. E quando Adão pecasse, toda a criação sofreria as consequências do seu pecado. Assim como, quando Cristo venceu o pecado, toda a criação... Nossa, tadinho, minha mãe estava na sala de espera aqui, demorei para ver. Toda a criação passou passará a usufruir da vitória de Cristo sobre o pecado. Então, esse relacionamento é representativo. Adão representava a criação como um todo, inclusive a sua posteridade. Todos os outros seres humanos estavam representados em Adão. Esse foi o primeiro pacto. Essa foi a primeira aliança feita com Deus, ou por Deus com o ser humano. Eu gostaria de tecer algumas conclusões, à luz disso que nós vimos hoje, e daquilo que nós vimos anteriormente também. Então, nós existimos para fora. Nós existimos para amar Deus, que nós chamamos isso de mandato espiritual. Nós existimos para amar o outro, nós chamamos isso de mandato social. Nós existimos para amar o mundo criado, nós chamamos isso de mandato cultural. Agora, olha esse esqueminha aqui que resume bem. Nós estamos aqui, eu. E eu devo desempenhar, fui criado com habilidades e com o propósito de desempenhar esses 3 relacionamentos aqui na minha existência. Com Deus, é o primeiro de todos, amar Deus acima de todas as coisas, é o mais importante, tá? É a coroa desses 3 relacionamentos. Depois vem o próximo, que é o segundo mandamento, tá? E a lei vai se preocupar principalmente com esses 2 aqui. A lei normalmente se refere ao nosso relacionamento com Deus, um com o outro, e numa escala mais ampla, lá depois de Deus e do ser humano, do outro ser humano, a criação de forma geral. Os animais, a fauna e a flora, os elementos e trabalho, por aí vai. Tá? Então, essa é a nossa identidade. Nós existimos para amar a Deus, para amar o outro e para amar a criação. O nosso coração, parafraseando aqui Agostinho, só estendendo um pouco, o nosso coração só encontrará descanso quando vivermos esses 3 relacionamentos em plenitude e harmonia. Então, o coração humano só encontrará descanso pleno, completude, sensação de satisfação plena,
quando ele viver em plenitude, em harmonia com esses três relacionamentos. A questão é que nós somos incapazes, Adão se demonstrou incapaz, nós também. Agora, Cristo garantiu que chegaremos lá. O segundo Adão, Jesus Cristo, assumiu o lugar do primeiro Adão nesse pacto. E ele foi perfeitamente obediente até a morte. Ele não só pagou pelo nosso pecado, como ele obedeceu em nosso lugar. E o que estava prometida? A vida. E se você for ler lá Mateus 17, quando Jesus vai iniciar a sua oração, ele vai dizer o seguinte: olha, Pai, a vida eterna, né, que eu conquistei, o Senhor agora me dá para que eu dê àqueles que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Então, Jesus Cristo assumiu o lugar do primeiro Adão, ele obedeceu até o fim e ele garantiu que nós teremos esses relacionamentos plenamente restaurados. Finalizando. Fomos criados para fora. Isso faz parte da minha e da sua identidade. Faz parte de quem nós somos. Ninguém encontrará o sentido da vida ao admirar o próprio umbigo. Tá? Isso daqui é algo que a gente tira e que vale muito para a nossa cultura atual. Ninguém encontrará o sentido da vida ao admirar o próprio umbigo. Pode ser até bonitinho, tá? Mas tem que apontar para Deus e tem que saber de onde veio, e aí vem todas as consequências posteriores aí. Simplesmente de admirar o próprio umbigo, ninguém vai encontrar o sentido da vida. Deus nos dotou com habilidades para amar. Nós vimos isso, fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele nos deu habilidades. E essas habilidades foram dadas para que desempenhemos essas três funções, esses três relacionamentos. Tá? Então, descubra, desenvolva e use as habilidades que você tem. Sirva. Fomos criados para amar o mundo que Deus nos deu, para amar uns aos outros e para amá-lo. Desfrutar desses três relacionamentos é parte da nossa identidade. Então, ame, sirva. O relacionamento com Deus é o que norteia os outros dois. Tá? Então, se buscarmos amar Deus antes de tudo, necessariamente a consequência disso é que buscaremos amar o outro e a criação também. Tá? É impossível amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o próximo e não amar o mundo que Deus criou. Então, busque amá-lo sobre todas as coisas e isso vai nortear os outros dois relacionamentos. O pecado fez de nós egoístas, não para fora, mas para dentro. Mas Cristo nos liberta da escravidão do pecado e nos concede o poder necessário para que combatamos o pecado e busquemos viver em amor. Tá? Então, em Cristo, nós temos a capacidade de amarmos novamente. E lembre-se, se todos amam, todos são amados. Se todos amam a si mesmos, ninguém, de fato, é amado. E Cristo demonstrou isso doando a sua vida, o Pai demonstrou isso dando seu único Filho, o Espírito demonstra isso se dando a nós, todos os dias habitando em nós como seu santuário. Então amemos também, sirvamos também, doemos também. A Deus antes de tudo, ao próximo como a nós mesmos e ao mundo que Deus criou. Amém. Como falta menos de um minuto e vai acabar aqui a qualquer momento, eu vou orar no início da próxima reunião, tá bom? Então, vou encerrar aqui e abrir de novo.